Quem nunca escutou falar que a quaresma é um período pesado do ano, que os espíritos estão soltos, estão mais fortes? What the hell? E por isso todos os médiuns têm que se cuidar. Vamos entender melhor sobre isso? Fala, povo da Macumba, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sou médium de Umbanda e hoje eu quero conversar com você sobre a quaresma. Precisamos mesmo ter tanto receio com esse período? Quais são os cuidados que os médiuns precisam ter? Quais são os cuidados que os terreiros precisam ter? Então vamos entender primeiro o que é a quaresma, para depois a gente entender quais são esses cuidados. Bora lá? Então, gente, o que é a quaresma? É um período aí de 40 dias que começa na quarta-feira de cinzas, ali depois do carnaval, e vai até a Semana Santa, né? É um período que vem da tradição católica e remete ao período que Jesus ficou no deserto, jejuando e sofrendo perseguição do diabo e sendo testado, né? E toda aquela história lá. Mas até onde eu sei, para os católicos, esse período é um período de reflexão, é um período de se conectar mais com Deus, de fazer mais caridade. Não tem muito a ver com um período pesado, né? É um período de preparação para a Semana Santa, porque a quaresma termina lá no sábado de Aleluia. Então, como é que funciona isso na Umbanda, né? Será que os terreiros seguem esse período de quaresma? Vários terreiros seguem a quaresma e cada terreiro trata a quaresma de um jeito. Tem terreiro que não faz gira de Exu, tem terreiro que só faz gira de Exu nesse período, tem terreiro que fecha as portas, não trabalha nesse período, tem terreiro que cobre o congá, cobre as imagens. Ou seja, se eu tenho que tomar cuidado com a quaresma, eu preciso entender por que a quaresma está dentro do meu terreiro. Por que uma prática católica está dentro de uma religião afro? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer. E se a gente for voltar lá atrás, né, no surgimento das práticas de religião afro, né, pensa lá você, negro escravizado, tentando cultuar a sua fé, mas qualquer coisa fora do padrão católico ali era tido como errado e, sei lá, você ia apanhar, você ia morrer, você ia ser perseguido. Então, aqueles sacerdotes acabavam seguindo, né, o calendário católico, algumas práticas católicas. Imagina no período de quaresma ali, onde as pessoas se recolhiam mais, ia ficar mais evidente quando acontecesse um culto afro, né? Aqueles sacerdotes tendo culto afro durante aquele período seria mais evidente, provavelmente seriam mais perseguidos. Então talvez daí venha, né, a questão de que alguns sacerdotes fecham o terreiro nesse período, mas às vezes pode estar fazendo isso sem saber o motivo do porquê que faz, né? Apenas aprendeu assim e seguiu a tradição dessa maneira. Por exemplo, tem terreiros que vão cobrir o congá, vão cobrir as imagens, né? Por que disso? A gente vê que na Igreja Católica, no período da quaresma, se cobrem os santos, né? Alguns dizem que é para fazer com que a pessoa se conecte mais a Deus. Ela cobre o santo e aí como se afastasse um pouco aquela conexão para pensar só em Deus. E aí nos terreiros, tem terreiro que na quaresma vai cobrir o congá, vai cobrir as imagens. Mas faz sentido isso dentro do nosso terreiro? Né? Cobrir a imagem, cobrir o congá? A gente não é católico. Claro que muitos sacerdotes, a gente vê documentários de antigamente, os sacerdotes falavam, não, eu sou católico, mas eu pratico Umbanda. Eles diziam que professavam a fé católica, né? Existe muito essa mistura dentro dos terreiros e talvez por isso essas pessoas carregam essas práticas, né? Mas se a gente parar para pensar lá na origem do nosso culto, não tem muito a ver, né? Então acaba sendo mais uma escolha do sacerdote em seguir aquela tradição que ele aprendeu, do que na verdade um fundamento da nossa religião seguir essas práticas da quaresma, né? Cobrindo imagem, cobrindo congá, se recolhendo. Mas o ponto principal que a gente precisa comentar é o porquê desse medo dos espíritos estarem soltos durante a quaresma, dos espíritos trevosos ter mais poder durante a quaresma. Como funciona isso? Por que eu imagino que algumas pessoas têm medo disso? Bom, isso é uma tradição que foi se criando, né? Foi colocando na cabeça das pessoas e o nosso pensamento, ele tem força, ele tem poder, né? Agora você imagina milhares e milhares de pessoas pensando a mesma coisa, isso gera uma energia, uma egrégora que a gente fala, né? Uma forma, pensamento. E eu acredito que isso pode sim influenciar uma pessoa ou outra, né, a estar mais suscetível a influências de espíritos que querem praticar isso, né, que querem influenciar, que quer
fazer algum mal. Mas não quer dizer que nesse período os espíritos tenham mais força. Talvez as pessoas podem ser mais vulneráveis. Mas não é só na quaresma, em todo o período de tempo, o ano inteiro, os espíritos podem sim influenciar a gente, pode ter acesso. Então, sabendo de tudo isso, quais são os cuidados que a gente precisa ter durante a quaresma? Eu acho que o primeiro de tudo é não ser enganado. Por que que você tem esse medo? Você precisa ser uma pessoa esclarecida sobre o culto que você pratica para que você não seja enganado. Tem que ter o porquê das coisas, o motivo das coisas. Porque aí vão te falar, olha, é um período pesado. E aí você fala, tudo bem, é um período pesado, você aceita isso e tá tudo certo. Não é assim. Eu já escutei uma frase uma vez que falava assim que o melhor médium é o médium menos enganado. Então você precisa saber o porquê das coisas. Mas você também precisa respeitar o seu terreiro. Se no seu terreiro segue a quaresma, se fala que é um período pesado e etc., você pode simplesmente aceitar isso, ter a sua opinião e segue o cronograma do seu terreiro. Ou você muda a sua cabeça e procura um lugar que vai encaixar a sua forma de pensar. Mas você não pode se enganar. Respeita o terreiro que você está, mas você é livre para pensar. E por que que eu digo isso? Existem vários tipos de umbanda, gente. Tem umbanda que vai ser muito católica, tem umbanda que vai ser mais kardecista, tem umbanda que vai ser mais ligado à religião afro, vai ter umbanda que é mais parecida com candomblé. Só que a nossa raiz da religião é afro. E dentro da raiz afro não existe uma prática católica, né? Dentro do mundo espiritual não existe, porque tá no período da quaresma, os espíritos vão ficar mais fortes e vão vir para cima da gente. Não existe isso. Então, quais são os cuidados? Não seja enganado e mantenha suas firmezas normais, né? O seu cuidado normal que você tem com a sua espiritualidade, ou o seu grupo de espíritos que te acompanham, os seus guias, eles são tão mais fracos, né? Que os quiumbas aí que o pessoal tem medo, que eles vão nesse período também ficar fraco e deixar os eguns vir pra cima de você. Vamos colocar a cabeça no lugar e raciocinar que a gente passa pelas situações de maneira aí mais fácil. E aqui só dando a minha opinião particular sobre as práticas que alguns terreiros têm. Faz sentido cobrir imagens do Congá? Não vejo sentido nenhum. Faz sentido fechar os terreiros nesse período de quaresma? Se a gente for pensar que dentro do terreiro é o lugar mais protegido pra gente, e que é o lugar onde a gente vai se conectar com a nossa espiritualidade, e a gente acredita que a nossa espiritualidade nos protege, não faz sentido eu fechar o terreiro. Aí sim que eu tenho que intensificar o meu trabalho dentro do terreiro. Faz sentido eu não trabalhar com Exu? Gente, não trabalhar com Exu vem de uma crença que as pessoas acham que Exu é ruim, que Exu não é confiável. Essa não é a minha crença. Então, pra mim, não faz sentido nenhum parar de trabalhar com Exu. Não, meu terreiro para de trabalhar com todas as linhas, só trabalha com Exu, porque é a entidade que vai resolver as demandas, né? Faz um pouco de sentido até, né? Mais ou menos. O Exu vai resolver as demandas, é um período de mais demanda, um período mais pesado, então vou trabalhar só com Exu, vou intensificar esse trabalho. Faz sentido também, mas dentro da minha visão, todas as entidades sabem trabalhar, senão elas não seriam guias, né? Essa é a minha opinião particular sobre isso. Agora você conta uma curiosidade pra mim e pros outros macumbeiros que estão assistindo esse vídeo. Como é que é a quaresma no seu terreiro? Quais são as ordens que acontecem lá dentro? O que vocês precisam fazer durante a quaresma? Como é que o terreiro age durante a quaresma? Coloca aí nos comentários pra gente ler. E esse vídeo contribuiu de alguma forma pra você? Te esclareceu de alguma coisa? Se sim, você me ajuda também deixando o like, se inscrevendo no canal, tá certo? Agradeço todo mundo que ficou até aqui no vídeo. Saravá, axé, tamo junto, até mais.